Fala, labareda! Vamos para mais um dia onde a gente vai ler o Sermão do Monte e aprender o que Jesus nos ensina através desses versículos, desses textos que se encontram em Mateus capítulo 5. Isso aqui é uma série onde a gente vai explorar versículo a versículo o Sermão do Monte, só aquele comecinho das bem-aventuranças e vamos aprender o que Jesus quer falar com a gente, o que ele está nos ensinando, como que a gente aplica isso na nossa vida. Tá bom? Então, nessa série, esse aqui é o segundo capítulo. O primeiro já tá no ar aí, vai aparecer aqui no card para você. E também tá na descrição aqui o link para você poder acessar e assistir o primeiro e seguir a sequência dessa série. Tá? Hoje a gente vai ler o verso 4 e é em cima dele que a gente vai aprender, ok? O texto vai aparecer aqui do lado, tá? Aqui do ladinho. E a gente vai esmiuçar, o que o texto está nos trazendo, qual que é a pérola, qual que é a riqueza que tem ali dentro dele. Né? No primeiro versículo sobre os bem-aventurados, a gente viu que bem-aventurado os pobres de espírito, em resumo, aqueles que são humildes, porque os humildes verão o reino. Né? Você vai ver lá. E agora a gente está no verso 4: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Sabe, no primeiro vídeo eu também falei isso, eu vou falar aqui de novo. A gente tem às vezes um entendimento muito raso ou muito limitado daquilo que o texto quer passar para a gente. A gente só traz para nossa realidade, tá? E quando a gente lê o que Jesus está falando, muitas vezes a gente tem que se esvaziar daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente tem como costume e olhar para o texto na visão que ele nos passa. Quando ele fala bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, é, a gente não pode limitar o nosso entendimento ao culto que a gente vai, onde o louvor foi bonito, e porque o louvor foi bonito, eu chorei. Então eu saio feliz. Será que seria isso que Jesus está falando? Ou eu ouvi uma palavra e eu chorei. Ou eu bati o dedinho e machuquei a ponta da minha unha e doeu e eu chorei. Então, por causa disso, eu vou ser consolado. Ou porque morreu uma pessoa que era uma pessoa conhecida, uma pessoa muito amiga, e agora eu vou ser consolado. Será que o texto está se limitando apenas ao que eu sinto, ao que eu acho? Será que o texto não tem algo mais profundo para nos esclarecer, para nos trazer, para nos ensinar? Vamos olhar bem para isso, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem está falando isso é Jesus. Ok? Lembra o tempo ali? Existia uma pressão do judaísmo por parte dos fariseus, dos saduceus, aquele reino romano. é, o povo esperava o Messias. Mateus está falando sobre Jesus sendo o Messias, ele tá trazendo esses detalhes, né? Quando ele vai falar da, do que Jesus está fazendo no seu livro, você vai ver detalhes messiânicos, proféticos, né, números, símbolos que trazem uma conotação para enfatizar que Jesus é o Cristo, o Messias que todos esperavam. Né? E é com base nisso que a gente tem que filtrar isso que Jesus está falando. Bem-aventurados que choram. Tá? Felizes são os que choram. Bem-aventurados são os que choram. Tá? Que choram. Não é só porque eu ouvi um louvor bonito, ou porque eu leio um texto bíblico e eu chorei e eu estou sendo consolado, ou porque alguém se foi e eu estou sendo consolado, né? Mas olha quanta coisa válida a gente pode tirar do choro, né? Aqui no texto que Jesus está falando, sabe? Tudo isso é válido que a gente falou até agora. Mas feliz é aquele que reconhece o seu pecado e chora se arrependendo. Né? Feliz é aquele que se arrepende dos seus pecados e chora diante do Senhor, porque ele sabe que ele é pecador e ele reconhece a sua falta. Né? Feliz é esse que vê alguém perdido e chora pelas almas perdidas, sabe? Porque quem chora pelo pecado, ele se arrepende e essa pessoa que se arrepende e chora diante de Deus porque reconhece o pecado, ela terá o perdão de Deus porque se arrependeu, sabe? É, é, quando a gente vê pessoas que estão
indo pelo mau caminho e a gente chora diante do Senhor, que aquelas pessoas estão perdidas, bem-aventurados, porque Jesus veio para salvar o perdido e eles serão consolados. Né? Bem-aventurados que choram pelas almas, bem-aventurados aqueles que se arrependem e choram diante do Senhor, e reconhecem o seu pecado e chora porque pecaram. Esses serão consolados, tá? O consolo virá, né? A gente tem o costume de se colocar no centro do que Jesus está falando, como se é tudo pra gente, é tudo o que eu sinto. Não, a gente tem que tirar o nosso sentimento e entender que existe um propósito maior do que chorar apenas no louvor, chorar apenas lendo a palavra, mas chorar pelas vidas que estão perdidas, mas chorar se arrependendo, reconhecendo o pecado. Bem-aventurados os que choram, porque você reconhece, você se arrepende e você chora diante do Senhor, e aqueles que choram diante do Senhor, arrependidos da própria vida, da vida é, pecaminosa, tá? Não da própria vida que você vive, mas a vida de pecado. Eu tenho uma vida de pecado e eu me arrependo. Eu pequei e eu me arrependo. Então você vai ser consolado, porque você está chorando aos pés do Senhor. Amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.